Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui numa nova oportunidade de estudos de GESE, nessa série de estudos tão maravilhosa, de Kardec de Moisés a Kardec. Vocês estão percebendo que a minha internet hoje parece estar com um probleminha, né? O pessoal diz que eu estou parecendo novela mexicana, gente. O áudio não está muito de acordo com a imagem, mas é com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Então, nós começamos agradecendo a Deus pela oportunidade, que os bons espíritos possam nos auxiliar para que nós tenhamos um bom momento de aprendizado, de reflexões. Nós estamos, então, no terceiro episódio dessa série, que terá, nesta primeira temporada, 7 episódios, mas aguardem, porque em janeiro nós voltaremos com uma segunda temporada, e já vamos começar convidando, então, os nossos amigos que conduzem o nosso estudo. Vamos começar convidando o Álvaro. Álvaro, boa noite, bem-vindo. Olá, Ivana, a todos que nos assistem por todas as web rádios, web TVs parceiras. Uma ótima noite a todos. Uma boa noite, Ivana. Tudo bom com você? Tudo bem comigo, Álvaro. Que bom, viu, ter você conosco aqui de novo. Agora nós chamamos o nosso mestre Jorge Alahá. Bem-vindo, Jorge, boa noite. Seu microfone está no mudo. Boa noite, Ivana, boa noite, Álvaro, e boa noite para todos os que estão ligados conosco na nossa live de hoje, que promete muito sobre os assuntos que nós iremos estudar. Uma boa noite para todos nós. Muito bem, e olha, hoje eu quero apresentar para vocês a Isabela, que ela está conosco aqui também, ajudando aí nos bastidores da live. Boa noite, Isabela. Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu estou nos bastidores, dando uma força aqui. Muito bom. Pessoal, e como vocês sabem, né, nós temos uma parte introdutória, e enquanto isso vocês podem ir colocando aí as perguntas no chat, que depois nós voltamos para responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, nós passamos agora a palavra para os nossos dois irmãos que vão conduzir o nosso estudo. Eu e Isabela estamos aqui nos bastidores. Até daqui a pouco. Uma boa noite para todos. Nós vamos iniciar os nossos estudos, então. E conforme a gente havia conversado na semana passada, nós começamos a fazer um trabalho sobre a análise dos dias da criação, e sempre é bom repetir que essa é uma live espírita. O nosso objetivo aqui é o estudo segundo a doutrina espírita, embora nós sejamos debruçados sobre textos do Antigo Testamento, mais especificamente da Torá, do Gênesis, que é o livro de Moisés na Bíblia. Nosso objetivo é fazer uma análise espírita desse fenômeno, e como a gente sempre faz no comecinho, para evitar má interpretação daquilo que nós temos para trabalhar, hoje nós vamos falar especificamente sobre o sexto dia da criação, que é o dia no qual surge o homem. E nunca é demais repetir, a visão que a doutrina espírita possui não é a visão de que o homem tenha sido realmente criado no sexto dia, mas ele é fruto de um longo processo de transformação sucessiva. E eu gostaria de trazer aqui uma informação muito curiosa. Os estudiosos que tratam sobre a biografia de Charles Darwin dizem que ele, muito jovem ainda, conseguiu perceber a ideia da evolução das espécies. Ele tinha aproximadamente 25 anos quando descobriu isso. Mas como ele era muito religioso, ele se guardou. Ele não publicou esse material, ele acabou ficando com esse material guardado, porque ele teve medo de publicar isso, de certa maneira, ofender a Deus. Ele, então, se protegeu e não publicou nada do que ele sabia. Mas alguns amigos mais próximos sabiam que Darwin tinha construído uma teoria nesse sentido. Quando ele estava aproximadamente com 40 anos, já casado, ele teve uma filha chamada Laura. E quando a filha estava com aproximadamente 10 anos, ela ficou muito doente. E seus biógrafos dizem que ele pediu a Deus que curasse sua filha. E ele fez uma certa chantagem com Deus. Disse, olha, é o seguinte, eu tenho um material aqui que se eu publicar, pode ameaçar a religião por conta do que eu sei sobre a evolução das espécies. Então, quero lhe pedir que você cure minha filha para que eu não publique esse material. E, ao contrário do que se imaginava, a filha dele acabou piorando e desencarnou.
Mas Darwin não publicou seu material, ele guardou o material dele, não publicou nada sobre a evolução das espécies. E quando chegou no ano de 1858, ele recebe a visita de um outro pesquisador bem mais jovem, chamado Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace procura por Charles Darwin e começa a insistir com ele na ideia de que Darwin publicasse seus estudos sobre a evolução das espécies, porque ele, Alfred Russel Wallace, havia chegado em conclusões semelhantes, mas estudando apenas o ser humano. Wallace tinha feito umas viagens para a Ásia e tinha pegado vários crânios de homens antigos e tinha concluído pela mesma tese de Darwin, só que só focada no ser humano. Darwin, então, se conversa com seu amigo Huxley e ele diz: publique seu livro, porque se você não fizer isso, Wallace vai levar os méritos da teoria sozinho. Então, em 1859, Darwin publica seu material sobre a evolução das espécies, mostrando a evolução dos animais. Ele não se arvora a falar do ser humano. No penúltimo parágrafo da última página, ele diz que estudos semelhantes poderiam ser feitos com o homem, mas ele não trata sobre a evolução do homem na sua obra A Origem das Espécies. Aí, então, é quando aparece Alfred Russel Wallace, que, apoiado no livro do mestre, publica o dele só sobre a evolução do homem, e no ano seguinte, 1860, os dois juntos publicam uma obra sobre a evolução. Eu estou colocando essas coisas para que fique muito claro que o nosso objetivo aqui, embora a gente esteja estudando sobre o pensamento de Moisés e do judaísmo sobre essas questões, nossa visão aqui é a visão espírita, é a visão da reencarnação, da evolução progressiva, da evolução anímica, do processo de transformação sucessivo das espécies, a caminho do aprimoramento biológico e intelectual dos seres, até a condição humana, na qual, além da evolução biológica e da evolução no sentido intelectual, aparece também um terceiro elemento, que é a evolução no sentido moral, porque o livre-arbítrio e o senso moral passam a fazer parte do nosso processo evolutivo, e aí o homem, então, caminha na direção de desenvolvimento dessas duas potencialidades, a intelectualidade e a moralidade, no rumo da perfeição. Então, em cima dessas questões, nós vamos começar os nossos estudos hoje, de onde nós paramos na semana passada. Na última quarta-feira, nós colocamos o pezinho dentro do sexto dia da criação, que é tudo uma grande parábola, por favor, é tudo uma grande metáfora, e a gente vai agora com o Álvaro seguir nessa discussão sobre o que aconteceu no sexto dia da criação, no conceito metafórico do judaísmo. Álvaro, por favor, quer começar? Olá, Elahá, boa noite. A minha internet está um pouquinho lenta hoje, mas eu espero que esteja dando para ouvir o áudio. Confirma para mim, por favor, se estiver me ouvindo, Elahá. O seu áudio e sua imagem estão perfeitos. Pode continuar. Ouve, né? Perfeitamente. Você me ouve bem, né, Elahá? Sim. Ouço você bem. Então vamos lá. Nós paramos salvo engano, no versículo 26. A nossa proposta, Elahá, como você disse desde o princípio, não seria fazer um estudo, versículo a versículo, mas nesse começo, que ele é um pouco mais denso, ele é um pouco mais intrincado, talvez seja importante fazer a leitura de alguns versículos. E é interessante que nesse versículo 26, assim está escrito: e Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e todo réptil que se arrasta. E Deus criou o homem à sua imagem, e ele, macho e fêmea, os criou, e abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, subjugai e dominai sobre as aves do céu, sobre todos os animais da terra. Então, eu acho que aqui a gente já pode fazer uma pausa, né? Aí tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. O primeiro ponto, Elahá, que eu vou colocar,
e eu Certo. vou pedir para você transcorrer um pouco sobre o assunto. Eu estou te entendendo. É que nós vamos enxergar no capítulo 2, eu vou até ler um pedacinho do capítulo 2 e a gente já podia daí ir engrenando um assunto no outro. E assim foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército que criou para fazê-lo. Não, Álvaro. É que Adão está depois, né? Eu queria que você fosse direto para aquele outro momento para a gente voltar para o 26. Então, vou para o 2, versículo 4. Estas são as origens do céu e da terra ao serem criados no dia que o Eterno o fez. Toda planta do campo na terra, toda a erva que germinasse, porque tinha feito Deus para chover, para fazer. O Eterno Deus sobre a terra não existia para cultivar a terra, e o vapor subia pela terra e regava as faces da terra. O Eterno formou o homem, Adão, do pó da terra e soprou nas suas narinas um alento de vida, e o homem tornou-se alma viva. E o Eterno plantou um jardim no Éden. Então, eu acho que aqui, agora a gente pode voltar para a ideia que eu queria te perguntar. Não, eu queria que você... Eu queria logo resolver um problema para depois a gente voltar para esse. Eu queria que você pegasse a hora que Adão desperta do sono, que é para a gente depois voltar para o capítulo 1. Lê para nós. O Eterno plantou um jardim no Éden e ali... Não, de que ele desperta do sono. O Eterno fez brotar uma árvore agradável para comer a árvore da vida. Não, e assim Adão... como toda a árvore do conhecimento do bem e do mal, e saía um rio do Éden. Não, é o seguinte... nesse capítulo 1, no versículo 28, diz assim: e Deus os criou, macho e fêmea os criou. Observe que quando ele os cria, ele já os cria macho e fêmea. Macho e fêmea. Então, o que acontece? Todos os animais foram criados macho e fêmea. E quando chega no homem, diz assim: e Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Isso nos leva a entender que, na verdade, quando ele criou, ele já criou os dois juntos. Ele criou os dois juntos. É o que dá a entender. Quando chega no capítulo 2, isso aí depois a gente vai voltar para discutir o Ruach, mas eu queria só pegar essa outra parte aí da companheira. No capítulo 2, existe um momento no qual Deus faz Adão adormecer, e quando ele está dormindo, Deus vai lá, tira uma costela de Adão e faz com ele Eva. Constrói uma mulher a partir da costela dele. Quando ele desperta, ele diz assim: esta sim é carne da minha carne. Essa companheira que tu me deste, essa agora é carne da minha carne. Então, existem alguns estudiosos que levantam a hipótese de que tenha tido duas mulheres nessa conversa. Uma primeira, que foi criada lá atrás, quando aconteceu a criação. Macho e fêmea os criou. Então, ali criou-se Adão e uma companheira. Só que no capítulo 2 fala que ele vai formar Eva da costela. E quando ele acorda, ele diz: essa sim é parte da minha carne. Então, é sinal de que essa agora era diferente da primeira que ele havia recebido, reforçando a tese de que realmente tenha existido uma primeira mulher. Muito bem. Então, o que acontece? Alguns estudiosos, olhando essa questão, dizem o seguinte, que a figura da primeira mulher é um personagem estudado pela Cabala e a gente não mexe com isso até em função
das considerações que a Cabala tem sobre esse personagem, dizendo que esse personagem não é um personagem positivo, é um personagem negativo. Essa primeira esposa de Adão, se é que ela teria existido, são tudo hipóteses, né? Primeiro que tudo, uma parábola, então não dá para a gente trabalhar isso como sentido absoluto. Mas ela seria a representação, já que Adão é uma representação mítica, ela seria a representação mítica do próprio mal, ela seria o mal. E aí ela não se submete, não aceita Adão como companheiro, ela não tem uma relação amigável com ele, e em função desse processo, ela rompe com Adão e ela vai embora. E ele ficaria sozinho. Então ele fica só, e depois que ele fica sozinho, então é criada Eva da costela dele, que aí ele acorda e diz, esta sim é carne da minha carne. E esse personagem aí, que teria sido a primeira mulher e que desapareceu, ela vai ter uma história muito, muito pesada, muito escura, muito negativa, muito trevosa. Então, é por isso a gente não vai entrar nesse pormenor, porque esse não é nosso objetivo. Eu lembraria aqui que no livro Os Mensageiros, capítulo 15, aproximadamente, André Luiz e o seu mentor, Aniceto, eles estão andando por um local escuro, esquisito, dentro de um umbral denso, no rumo de um posto que é um posto de socorro, ali é onde fica Alfredo e Ismália, que são os que tomam conta desse posto. E quando eles estão andando, André Luiz diz que sente muito medo, porque umas entidades sombrias, umas coisas esquisitas, uma paisagem horripilante aparecia, e ele escreve na sequência que ele não estava autorizado a descrever a paisagem para não criar perturbação nas pessoas. A mesma cena aparece no livro Voltei, de Irmão Jacó, quando eles estão atravessando uma ponte, ele olha para baixo e vê uma série de entidades horrorosas embaixo da ponte, e ele diz, entidades horrorosas, as quais não estou autorizado a descrever. Então, da mesma maneira, não estou autorizado a tratar desse outro personagem. Só quero registrar a existência dele e sugerir que a gente não se enverede muito de tentar mexer com isso, porque existem forças e a gente fica buscando essas informações e acaba atrapalhando nossa emoção. Então, basta saber que existe a hipótese de uma primeira mulher, que essa primeira mulher não era um personagem positivo, ela rompe e ela depois vai seguir uma vida bastante complicada com aqueles com os quais ela vai se vincular, tá bom? Eu queria só destacar esse ponto da questão do macho e fêmea os criou, para que agora o Álvaro possa puxar aí a ideia do barro. Álvaro, se você estiver me ouvindo, por favor, você pode retornar. Você me ouve, Elahá? Perfeitamente, pode continuar, Álvaro. Que bom. Eu vou pedir desculpa a todos que estão conosco, que minha internet está bastante ruim. Mas, vamos lá, é interessante, Elahá, que o Midrash são as interpretações espirituais mais profundas da Torá. Vai dizer que essa mulher tinha um nome. Sim. Você falou o nome dela? Não, eu não dei o nome dela. Não, eu não dei. Eu não dei. Você quer falar? Continua, se der eu falo, mas vai lá. O nome dela era Lilith. E o interessante é que a explicação que a gente encontra mais aprofundada é que nós teríamos 4 níveis de mundos, onde existe a ocultação divina em forma cadenciada até a total revelação. Seria como se nós estivéssemos fazendo um paralelo, colocando o mundo ditoso, mundo de provas e expiações, mundo primitivo, e vamos supor que dentro da Kabbalah existisse um mundo ainda, um nível espiritual ainda mais afastado do mundo primitivo. E essa mulher, Lilith, ela estaria como a origem, tendo a sua origem nessa condição. É por isso que quando é dito, então seja feito osso de meu osso
e carne de minha carne, o osso de meu osso é uma referência a ela, conta o Midrash. Por quê? Porque o osso é duro, o osso ele não é flexível, ele coloca suas imposições físicas em uma força, em uma resistência que a gente sabe que ela é maior do que o próprio concreto, a resistência do osso. Então, quando Havá, Eva é criada, ela já é carne de minha carne. A carne é flexível, ela já é úmida, já existe condições diferentes. E é interessante, Elahá, você ter colocado isso, porque as pessoas acabam não tendo acesso a esse tipo de informação, por ser uma informação um pouco mais profunda, vamos assim dizer, dentro do judaísmo. E também dentro desse versículo, a gente encontra a seguinte expressão: este é o osso de meu osso, carne de... Perdão, essa eu já falei. A gente encontra nesse versículo, macho e fêmea os criou. Então, nós estamos falando aqui, não apenas de Lilith, Adão ainda não tinha sido criado, nós estamos falando de uma humanidade completa. E por que isso é fundamental e importante? Porque a palavra Adão, em hebraico, ela vem de Adamá, que é terra, que tem a sua origem da terra, porque a gente leu o versículo e falou, formou do pó da terra, ou seja, de uma matéria física, o corpo sai, orgânica, porque vai ser regido, vai ser... Isso é muito interessante, porque é o seguinte, a palavra em hebraico, Adamá significa terra, chão, não é terra-planeta, é terra-chão, o chão. E o nome desse personagem que é criado é Adam. Adam tem a ver com Adamá, então eles teriam a mesma raiz, Adam e Adamá. E, portanto, o nome dele não é Adão. O nome dele não é Adão. O nome dele é Adam. Adam é homem. E como o homem foi feito do barro da terra, do qual Deus soprou nas narinas, então ele é, portanto, terra. Ele não tem o nome Adão, ele tem o nome homem. E homem e terra com a mesma raiz, porque vem dos mesmos princípios. Está com você, Álvaro. E interessante, Elahá, que nós encontramos outra referência para Adão, além dessa que você explicou, que está plena. Qual? Adomé. Também dizem alguns grandes estudiosos, alguns rabanim, alguns sábios, que Adomé. O que é Domé? Se eu quero falar que algo é igual, se algo é semelhante ou igual, parecido, fala Domé em hebraico. É igualzinho. Então, a imagem. Uma referência à imagem e semelhança. E por que isso é tão importante para nós? Porque a gente encontra algumas formas de se dizer homem em hebraico. Nós, por exemplo, podemos dizer Ish, Enosh, Gever, e Adão é a última delas. Por que nós temos 4 formas de se referir ao homem? Aqui ele leva o nome daquele que foi formado do pó da terra, da Adamá, ou aquele que é a imagem e semelhança. Porque o homem, o Adão, que está sendo formado nesse momento, é aquele que nós explicamos ao final da última live, com uma resposta de uma pergunta. Quando Deus sopra na narina dos homens, ele coloca a sua essência, ele coloca aquilo que tem no seu íntimo. Óbvio que Deus não tem boca, óbvio que isso tudo são símbolos, são parábolas, é uma linguagem metafórica. O hebraico se utiliza de palavras concretas para trazer o espiritual, é uma língua primitiva. Então, nós estamos aqui dizendo que Enosh, Ish, Gever
São níveis diferentes do ponto de vista espiritual do Adão. O Adão, ele tem todas as suas potencialidades, todos os atributos de Deus em estado de germen, em estado de centelha, para que ele possa encandear-se. Jesus, quando diz, brilhe vossa luz. Esse aspecto que ele está destacando aí, da capacidade de Adão de se desenvolver, ele é muito curioso, porque a gente vai perceber dentro do cenário uma característica de Adão, que ele tem todas as potencialidades, mas em função daquilo que acontece depois, que a gente vai ver no Jardim do Éden, ele acaba perdendo essa potencialidade de mostrar essa potencialidade que ele tem. Ele tem o recurso, mas acaba não tendo condições de demonstrar aquilo que ele possui. E dentro desse aspecto específico, você quer colocar alguma coisa, Álvaro? Ou a gente pode seguir? Queria comentar uma outra coisa também. O áudio está um pouco falhando, eu espero que não esteja cortando muito, mas eu acho que o interessante aqui é a gente observar essas 4 nomenclaturas diferentes, essas potencialidades, e colocar Adão como um nível a ser alcançado. Tanto que, se a gente se recordar, a gente vai encontrar dentro do Evangelho Jesus referindo-se a ele como o filho do homem, Ben Adam. Como eu chamo alguém de homem, falo, olha, aquele Ben Adam em hebraico, eu uso a mesma expressão para demonstrar que ele se encontrava na posição de criatura, de uma criatura, sendo criação de Deus, tendo sido criado simples e ignorante, tendo perpassado por toda uma escala evolutiva durante talvez bilhões de anos, e nesses bilhões de anos ele alcança a posição de espírito crístico. E isso, está muito relacionado à condição de Havá. Isso aí que o Álvaro está colocando é bem interessante, pelo seguinte: nós temos uma expressão que se usa muito em hebraico, se fala demais, Ben Adam, Ben Adam, Ben Adam, o cara, é uma coisa, é como se a gente usa no coloquial para dizer assim, vem cá, o fulano, o meu filho, né? Meu filho, por favor, me ajude aqui, Ben Adam. Então é uma maneira de dizer filho do homem, filho. Só que é interessante que quando a gente traduz, a gente fala Ben Adam, aí fica filho do homem, Ben Adam. E as pessoas não costumam traduzir como filho de Adão, porque o nome dele era Adão. Então é confuso, porque Ben Adam pode ser traduzido como filho do homem, mas filho de Adão. Jesus dizia, porque o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. O filho do homem ou o filho de Adão? Tanto faz, porque em hebraico é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, é questão de você interpretar o filho de Adão como o descendente na condição de criatura daquele que é a sequência genealógica daquele Adão, né? Quer dizer, eu sou criatura como outra qualquer, Ben Adam. Ben Adam é uma pessoa sem muita qualificação, o Ben Adam. E aí ele disse, eu sou Ben Adam, ou eu posso dizer que é o filho do homem, no sentido de eu ser o resultado daquilo que o homem deveria ser no futuro pelo processo de aprimoramento das suas características. Mas eu queria destacar aqui um segundo ponto daquilo que o Álvaro estava lendo logo no começo, porque ele diz assim, macho e fêmea os criou, e disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, se era para crescer e multiplicar, e encher a terra, 2 coisas aí se mostram logo de cara. Ora, se era para crescer e multiplicar, então, evidentemente, já tinha uma ordem de que a multiplicação a partir da reprodução estava dada. Era para os homens e os animais se multiplicarem. Se eles tinham que se multiplicar, então, qual é o sentido de pecado original?
qual é o sentido de nós levantarmos a hipótese de que o que aconteceu entre Adão e Eva foi um ato sexual, transportando para o sexo, o pecado, toda a ideia de que o que aconteceu ali, que justificou a expulsão, teria sido uma relação sexual entre os dois. Então, primeiro que isso é uma questão puramente parabólica, não é? Não temos a figura de um homem chamado Adão e de uma mulher chamada Rava ou Eva, como queira chamar, mas esses dois personagens não é exatamente isso que vai acontecer. Então, esse é o primeiro ponto que tira-se daí. Se está dito que crescei e multiplicai-vos, estava facultado a eles, portanto, o processo de reprodução. E além de crescer e multiplicar-vos, ainda diz, enchei a terra. Se é para encher a terra, não é para ficar no paraíso. Então, duas coisas, no mesmo versículo, duas conclusões se tira. Primeiro, eles não tinham o pecado do sexo como a questão original. E segundo, que era para encher a terra. E isso que eu estou falando, não estou tirando da minha cabeça. Isso está na Gênese de Allan Kardec, quando ele trata sobre a questão da raça adâmica, e mais à frente, quando ele trata da Gênese mosaica, no capítulo que ele trata especificamente da Gênese mosaica, ele analisa a perda do paraíso e interpreta todas essas questões que dizem respeito a esse momentozinho ali da criação e da concepção do que estava acontecendo naquele cenário. Kardec traz, portanto, uma série de elucidações para nós, para que a gente possa fazer a leitura disso, não pelo aspecto literal que ela possua, mas pelo desdobramento espiritual que a questão comporta. Álvaro, você quer colocar alguma coisa sobre essa questão da reprodução? Eu achei interessante a que você colocou, e é o que efetivamente Allan Kardec traz na Gênese, mas tem uma outra passagem aqui na Revista Espírita, de 1868, onde, em julho de 1868, onde Kardec escreve sobre o dogma do pecado original. E ele coloca isso de forma notória. Sim, inclusive no livro A Gênese, existe uma nota de rodapé que os editores posteriores fizeram, remetendo para que se fizesse também a complementação desse conhecimento sobre o pecado original, indo buscar o conteúdo que está contido na Revista Espírita de 1868, para formar um entendimento muito mais claro sobre todas essas questões, permitindo uma leitura mais aproximada sobre todas essas coisas. E aí, quando eles estão na condição de habitante desse paraíso, é importante observar que esse local era um local separado do mundo. Então, havia um local que era o paraíso, onde eles estariam, e esse paraíso, habitado por Adão e por Eva, não faria muito sentido eles estarem ali dentro se eles não tivessem que sair para povoar o mundo. Veja como fica ilógico, né? Allan Kardec tratando sobre isso, ele diz, mas se a Terra era grande e o paraíso era pequenininho e botou-se esse pessoal dentro do paraíso, para que era o que estava lá fora, se eles não teriam que ter contato com o mundo exterior? Eles teriam que sair para esse mundo, para que eles pudessem conviver com esse mundo que está lá fora. Então, ele faz toda uma reflexão sobre tudo isso, para puxar os aspectos de interpretação do que significam esses personagens, que a gente vai tratar daqui a pouco, quando a gente terminar de investigar a parte mais da literalidade dessas discussões que dizem respeito à questão do paraíso e do que aconteceu ali, do cenário daquilo que aconteceu. Porque como é que é colocado dentro do texto bíblico? Quais são as considerações que são feitas dentro do livro de Moisés, dentro do Gênesis, do livro do Gênesis? Lá é dito que Deus soprou na narina do homem, fez o homem, o Álvaro já abordou sobre isso, depois tirou uma costela dele, fez a mulher, e depois diz que pegou os dois e os colocou dentro do paraíso para que eles
cuidassem daquele lugar, eles teriam que cuidar. Aí tem uma passagem anterior em que ele dá nome aos animais, todos os bichos são nominados por ele, etc, etc. E aí, depois disso, segue-se a história. E conta a história o seguinte, que no centro do jardim do Éden, 2 árvores foram colocadas no centro do jardim do Éden. Uma era a árvore do bem e do mal, a árvore do bem e do mal, e do lado dela, a árvore da vida. Eram 2 diferentes, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida. E Deus teria dito para os 2 o seguinte: vocês podem comer de qualquer fruta do jardim, qualquer uma, mas não podem comer dessas 2, da árvore da vida e nem da árvore do bem e do mal. Dessas 2 vocês não podem comer. E aí, Allan Kardec, no livro A Gênese, observando essa passagem sobre essa orientação, e Deus disse para eles assim: porque se você comer da árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. Vocês vão morrer se vocês comerem. Aí Kardec disse: mas se esses 2 seres haviam acabado de ser criados, não tinham compreensão de nada, eles eram ainda ignorantes de tudo, o mundo estava começando com eles 2, qual sentido existiria em alguém que nunca conheceu nada, que nunca viu ninguém nascer, nem nunca viu ninguém morrer, saber que se comer aquilo ele vai morrer? Ele não sabe nem o que é morte. Eva e Adão, se for pegar no conceito lato das coisas, não entenderiam o que é a morte, não saberiam o que é morrer. Como assim? O que é morrer? Eu nunca vi. Então não havia justificativa para uma punição tão pesada, considerando que eles eram ignorantes de todas as coisas. E aí, no centro do jardim, estavam essas 2 árvores. E aí conta a história que, num dado momento, a serpente apareceu para tentar Eva. Kardec, analisando essa parte da tentação da serpente, ele diz o seguinte, que essa tradução, trazendo do original hebraico para o latim, com a palavra serpente, ela surge numa tradução que é a Septuaginta, a tradução que foi feita por 70, uns falam 70, outros falam que são 72, 70, 72, tanto faz, rabinos se reuniram para pegar o Velho Testamento e retirar do hebraico e passar para o latim. E esses homens, então, na tradução que fizeram, trazendo a Bíblia do original hebraico e grego para uma versão que seria uma versão mais inteligível para o latim, eles usam para representar a palavra que está colocada como serpente, eles traduzem como serpente. A palavra que está lá é Naarsh. Naarsh não é, na verdade, serpente. Pode ser representado como serpente. Naarsh tem tudo a ver com as questões referentes aos aspectos do misticismo, do ocultismo, daquela coisa que tem a ver com adivinhação, com... Difícil que eu estava lendo. Fui ler em outro idioma, agora não sei traduzir para o português. Então, é essa questão mais espiritual, essa coisa assim, mais voltada para sortilégios, para adivinhações. E na hora da tradução, eles colocaram como sendo a serpente. E aí diz que a serpente, quando ela apareceu, ela era um dos mais belos seres da criação. Mas não diz como ela era, né? Algumas pessoas, de ver algumas tentativas de querer dizer como é que ela era. E essa serpente, no caso, né? Esse poder de sedução, de ilusão formada pelos sortilégios, vai e ilude Eva perguntando, mas por que você não pode comer do fruto da árvore? Se você comer, o que é o problema que tem? Deus não quer que você coma para você não saber as coisas. Experimente.
Aí Eva se vê tentada pela sugestão da chamada serpente e toma do fruto. Algumas traduções colocam uma maçã. Não é maçã. O termo em hebraico é peri. Peri é fruto. Peri é qualquer fruto. E é fruto não no sentido de fruto como fruta, mas até mesmo fruto como resultado. Isso aqui é fruto do trabalho de fulano. Também se fala peri. Então, nas rezas hebraicas, em que a gente fala Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri ha-gefen, ou borei peri ha-adamah, ou que seja, que nos deu o alimento como fruto da terra, ou como fruto das árvores. Bendito seja o Senhor de Israel, que nos deu como o alimento borei peri ha-etz, que nos deu como fruto das árvores, ou fruto da terra. Tudo isso é peri. Então, peri é fruto de qualquer natureza. E em hebraico, o que ela pegou foi o fruto, que não significa dizer que era uma fruta, mas era o fruto, o resultado daquela árvore. Ela vai e come aquilo. E ela dá ao marido. Você vê, né? O texto coloca a mulher como sendo aquela que pegou. Quem, na verdade, o pobrezinho do Adão nem pegou da árvore. Quem tirou da árvore foi ela. Ela tirou, comeu e deu para ele. E o pobrezinho comeu, tadinho. E aí, depois que eles comem esse fruto, Deus aparece. E é interessante a imagem antropomórfica que surge na hora que eles estão se apresentando. Diz o texto que e Deus estava passeando pelo jardim, andando pelo jardim, no frescor do dia. Então, imagine assim, Deus andando no frescor do dia. E quando Deus está andando no frescor do dia, ele vê que os dois estão escondidos. E na hora que eles estão escondidos, ele pergunta, Adão, onde tu estás? É lógico que Deus não está perguntando onde ele está, né? Que Deus sabe, ele quer saber em que local psicológico está ele, não no sentido físico, mas onde você está? Em que estação emocional você se encontra? E ele e Eva, nessa leitura, estariam pegando folhas para se cobrir, porque eles perceberam que eles estavam nus. Agora vai, Álvaro. Com você. Álvaro? Agora parece que voltou. Vamos lá. Pode falar. Que bom. Eu perdi o que você falou, eu vou pedir desculpas. Estava comentando aqui da hora que Deus está andando pelo jardim, no frescor do dia, e ele pergunta para Adão, Adão, onde tu estás? E aí eles se escondem e colocam, porque estavam nus e se esconderam de Deus. Quer pegar daí para frente? Eu queria, se for possível, Elahá, colocar algumas outras questõezinhas em relação a Eva, em relação para desconstruir algumas ideias. Eu estava falando aquela hora e caiu que Kardec, na Revista Espírita de 1868, ele descreve, em nome do rabino-chefe da França dos seus dias, que o entendimento do judaísmo sobre Adão, Eva, o paraíso, está muito distante de ser esse entendimento dogmático do qual nós nos habituamos a ouvir por algum tempo, talvez alguns milênios. Então essa imagem ela é muito emblemática na nossa mente. Só um instantinho, Álvaro. Observe que a leitura do judaísmo do século XIX já era uma visão transcendente. Pode continuar. Já é uma visão completamente diferente dessa ideia dogmática que foi instituída por um concílio. Mas o interessante é que quando a gente começou a falar sobre o primeiro versículo de Gênesis, você, Lahá, colocou uma das razões pela qual a Torá começa com a letra Beit, B. O certo seria, vamos assim dizer, iniciar pela primeira letra do alfabeto, mas a Torá começa com a letra Beit, segunda letra do alfabeto. Nós nos utilizamos dos numerais indo-arábicos
1, 2, 3, 4. O povo de Israel, naqueles dias, não se utilizava. Então, os números eram escritos com as próprias letras em hebraico, dando assim uma representação numérica para cada letra. A segunda letra do alfabeto, a letra Beit, da palavra Bereshit, ela corresponde ao número 2. Eu sei que você é um grande fã de Rabi Akiva, nós já conversamos muito, a gente se empolga quando fala desse grande estudioso, sobre a condição de interpretação que ele alcança na Torá, e Rabi Akiva ele vai colocar um dos motivos que vai estar correlacionado a essa obra, a esse momento da criação, que vai estar correlacionado a Adão e Eva, que a letra Beit se dá porque 2 faz uma referência a um casal. Quando assim ele diz macho e fêmea, os do sexo masculino e do sexo feminino os criou, ele dá o entendimento de que mais à frente, no versículo 18, vai ser dito assim: porque não era bom que Adão estivesse sozinho. Não era bom que ele estivesse sozinho. Então eu farei uma ajuda para ele, darei uma ajudante para ele. Só que em hebraico, isso está escrito assim: Ezra kenegdo, uma ajuda contra ele, não está escrito a favor dele, está escrito keneged, do contra, uma ajuda do contra. Você fala assim, não, peraí, Álvaro, o que tem a ver? Então, o judaísmo está desvalorizando, a criação está desvalorizando por um acaso a mulher, e a explicação de Rabi Akiva e de tantos outros sábios que vão se somar nessa explicação vai ser o seguinte: por que Kenegdo? Existe um versículo que eu adoro, esse versículo, e ele é explicado na Hassidut, ela é muito bem explicado dentro do judaísmo, que é do livro de Eclesiastes. E ele diz assim: Kamaim panim al panim aleva adam la adam. Como a água reflete a face na face, o coração do homem reflete o homem no homem. Ou seja, você quer saber como você é? E por dentro, moralmente, olha como você está refletindo-se no outro, na convivência. Mas a gente sabe que quando você tem uma convivência superficial, se eu vou, por exemplo, até o centro espírita uma vez por semana, talvez eu seja uma pessoa mais fácil de lidar. Se eu vou todos os dias, pode ser que eu vou encontrando alguns atritos. Por quê? Quanto mais se intensifica a relação, mais você mostra as suas imperfeições e também recebe o contato na interconvivência, na convivência interpessoal, das imperfeições do outro. E você quer um lugar maior do que aonde você expõe as suas imperfeições ao máximo, as suas dificuldades morais, as suas mazelas íntimas, do que dentro do casamento? Então, quando ele está falando, vai ser criada uma ajudante para ele, mas kenegdo, contra ele, é porque nessa convivência interpessoal, a mulher ela vai ser fundamental na base, no alicerce da construção da família, que se dá a partir do zug, do número 2, do casal. Então nós vamos encontrar aqui Rabi Akiva dizendo que a partir dessa formação de um casal, do número 2, como referência da Torá, a família como objetivo do mundo para que nós possamos nos depurar moralmente, ou se a gente preferir Emmanuel, a família é o cadinho da vida. É a mesma coisa que está dizendo Emmanuel. Cadinho é onde você coloca o ouro e coloca o fogo a 1000 e tantos graus para ele derreter, aonde você coloca elementos químicos e tritura ele. Assim é a convivência do casal, por isso está escrito Kenegdo, porque é aí que você vai aprender a lidar, a lapidar as suas arestas, a lapidar as suas imperfeições. Então, Elahá, a gente vai encontrar, mais uma vez, uma referência no Talmud, quando está se falando da criação do casal, que a Eva, Havá,
ela não está na mesma condição do Adão. Ela está numa condição superior. Rei Salomão vai dizer que a mulher coroa a família. E coroa a família, nós nos lembramos, quando a gente falou da árvore da vida, na semana passada, retrasada, passada, que a Keter é a máxima conexão com o divino. Então a mulher, ela está sendo colocada na ordem da criação em uma condição superior. Mas você poderia me dizer, Álvaro, ali no Jardim do Éden é a mulher que come do fruto da árvore do bem e do mal. Mas vamos se lembrar uma coisa. Deus fala ao homem, diga a Eva, para não comer. Eva não ouviu diretamente de Deus. Quando a gente está lá no livro de Êxodos, quando a gente está no livro de Êxodos, no Matan Torá, quando está sendo recebida os 10 mandamentos, a Sereta de Brot, a gente encontra ali a condição de que Deus dá os mandamentos primeiro às mulheres. Por quê? Em uma referência de que quando foi dado aos homens, eles não souberam transmitir exatamente quais os cuidados que deveriam ser tomados. E diz o Midrash, a tradição oral do povo judeu, que quando vai ser formado o bezerro de ouro para adoração, ali as mulheres não dão as suas joias, apenas os homens deram o ouro para se fazer o bezerro de ouro. E aí algumas pessoas vão dizer, mas isso é porque elas estavam apegadas às suas joias. Mas quando vai ser construído o tabernáculo, no livro de Levíticos, as mulheres são as primeiras a levar as suas joias. Por quê? Ali era uma transgressão no bezerro de ouro. No Mishkan, era uma manutenção, uma reparação do equívoco de ser criado um ídolo. Então, cria-se um santuário para que se veja que Deus não é material. É uma reparação. O propósito, um dos propósitos do tabernáculo é mostrar que Deus não é material. E nesse momento, as mulheres são as primeiras a oferecerem as suas joias. E por que que tudo isso é muito interessante? Isso é muito interessante porque constantemente na criação a mulher ela aparece numa condição evolutiva de superioridade. Mas se você me fala assim, Álvaro, mas no dia a dia não, porque a celebração mais importante do judaísmo, ou uma das, é o Shabat, o dia do sábado, que ocorre toda semana. E quem faz a bênção do vinho e do pão é o homem. Mas quem acende as velas antes de começar é a mulher. A mulher que vai trazer a santidade para essa comemoração que se dá em família. Depois o homem entra com o trabalho. E quando fala assim, mas ela foi criada da tzlaot, da costela, tzelá, tzlaot costelas. Sabe por quê? Ela foi criada da costela? Porque tzlaot não é só costela em hebraico. O lado mais próximo da onde ficava a Shekhinah, a presença divina no Mishkan, ele se chama tzelá, costela, o mesmo nome. Ou seja, é o mais próximo do divino. Não está sendo dito aqui a costela física, mas ele está dizendo, o texto está dizendo, a mulher tem acesso, ela dá base, ela dá sustentação, ela consegue alcançar o mais alto nível de Adão, ou seja, da humanidade. Você já explicou aqui para o pessoal, Adão não é uma referência a um homem, mas a humanidade como um todo. E como a gente tem tanta certeza disso? Porque no texto, quando vai tirar a costela do homem, está escrito assim, e Adão adormeceu. Ou seja, o lado desperto de Adão, o lado acordado para o divino é Havá, é Eva. Então, aonde estão Adão e Eva? No paraíso? Não, Adão e Eva estão dentro de você. Se nós fôssemos dividir isso, nós colocaríamos que Eva é o lado que conecta você, o seu superconsciente, a conexão máxima com o divino.
E Adão é o propósito, a representação daquele estado que ainda está amadurecendo para alcançar o seu propósito. E qual é o propósito? A plena depuração do seu espírito. Olha que interessante, Elahá. Isso, eu me alonguei um pouquinho, mas é que eu tinha deixado ótimo. Você falando bastante. Não, foi ótimo. Só que assim, nós precisamos fazer um resgate de uma leitura mais espírita desse texto. Então, a sequência da discussão do que diz respeito ao paraíso e a saída do paraíso, etc., a gente vai ter que deixar para uma próxima oportunidade, porque eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer umas considerações sobre a interpretação de Allan Kardec de todo esse cenário que a gente está falando, tá bom? Bacana. E como a gente tem as perguntas depois, eu vou aproveitar e fazer alguns comentários sobre o que Kardec coloca na Gênese, e em seguida a gente vai abrir para as perguntas. Allan Kardec, analisando essas questões todas, ele destaca o fato de que a gente não pode tomar essa história como uma história literal, porque ela traria muitos embaraços para que a gente pudesse interpretar isso, né, as coisas como elas são apresentadas. Então, ele diz o quê? Que, a bem da verdade, aquilo que a gente já conhece, já sabe da obra de Emmanuel, mas desde Kardec, já colocado no livro A Gênese, ele apresenta a ideia de uma raça adâmica. Ele diz que Adão não seria um indivíduo, mas ele representaria uma coletividade de espíritos que teria tido a oportunidade de vir à Terra. E na Gênese de Kardec, existem algumas considerações muito interessantes lá sobre esse processo migratório. Porque nós temos a tendência, dentro do movimento espírita, de dizermos que a Terra teve uma migração com a chegada do pessoal que foi a raça adâmica. E Kardec fala no texto que outras migrações anteriores aconteceram. Então, ele diz que, na formação do planeta Terra, várias migrações de espíritos externos à Terra aconteceram, em períodos da pré-história, em períodos anteriores ao da raça adâmica. Mas a chamada raça adâmica, ela foi muito forte no planeta, porque realmente ela provocou uma mudança muito significativa na história. E ele diz assim, é nítido que esses espíritos não estavam antes na Terra, porque a Terra tinha um determinado padrão de comportamento, e de uma hora para outra, como se fosse um virar de chave, surgem as civilizações, a cultura, o saber, um monte de coisa praticamente ao mesmo tempo. Mas como é que a Terra, de repente, fez essa mudança tão brusca de inteligência, de conhecimento? Então, ele diz que isso é um indicativo de que eles não estavam aqui. Outras migrações aconteceram de espíritos que também vieram auxiliar a construção. Aí estou falando de agricultura, domínio do fogo, sentimento de propriedade, a própria escrita, e esses períodos ainda da pré-história marcados por migrações que também vieram para impulsionar o progresso. E, de repente, chega essa leva de espíritos extremamente evoluídos do ponto de vista intelectual e que vão promover a grande transformação que a humanidade possui. Eles seriam, portanto, fruto de um processo de migração coletiva, um fenômeno que é comum no universo, no qual os mundos, em períodos de transição, eles promovem a migração de espíritos. Chega a época de transição, é como se uma janela se abrisse. Está em transição? Está. Então, abre-se uma janela. Espíritos que não acompanharam partem, e espíritos que precisam daquela experiência que vai começar, entram. Então, há um renovar da coletividade dos espíritos nos mundos, nessas janelas de transição. E aí, quando a Terra estava na transição de mundo primitivo para provas e expiações, abriu-se a janela. E quando essa janela se abre, automaticamente, espíritos com aquele padrão dos espíritos chamados espíritos adâmicos, da raça adâmica, chegam na Terra para promover o desenvolvimento. E se a gente pegar a obra A Caminho da Luz, ele fala sobre os chineses, ele diz que os chineses não vieram de Capela, mas fala que os chineses já estavam aqui. Então, eles devem ser de alguma migração anterior aos capelinos, porque quando os capelinos chegam, a civilização chinesa já está instituída. Então, eles teriam também, muito certamente,
teriam origem em uma migração. E aí, nessa dinâmica toda que a gente está vendo, a apresentação que a doutrina espírita faz é que Adão não é um homem, Eva não é uma mulher, e não dá para que há 6.000 anos atrás tivesse tudo começado. Existem muitas questões para serem discutidas, a gente vai discutir isso mais para frente, mas eles moram no paraíso, Adão e Eva, têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, foge de casa. Com quem? Vocês só tinham 3. Como se não bastasse, depois lá na frente vem o dilúvio e aí Noé sobra para a família, e de Noé começa tudo de novo, quer dizer, não começa nem de Adão, começa de Noé, que é até mais recente. Não dá, matematicamente não dá para que isso seja assim de maneira literal. Então, para a doutrina espírita, Adão não é o primeiro homem, ele representa uma coletividade de entidades que vieram para o planeta em função da janela de transição que aconteceu, em que eles vinham para cá em função da história que eles tinham em outros planetas e que precisavam dessa oportunidade para crescer. Eles já tinham crescido muito porque haviam se desenvolvido no campo intelectual. A árvore do bem e do mal é o conhecimento intelectual e a árvore da vida, o conhecimento moral. Eles comeram de uma, mas não souberam tratar dessa questão de maneira mais nítida. A gente vai abrir, Álvaro, rapidinho, para a gente poder abrir para as perguntas, que tem muita pergunta para fazer, mas se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade para a gente poder fechar essa parte e chamar a Ivana com as questões. Bem bacana em relação a isso que você trouxe para nós, sobre as raças adâmicas, por estar representando, constituindo a história de uma maneira simbólica, mais uma vez, metáforas, símbolos e uma linguagem espiritual, que ela é distante do nosso entendimento. Tem um elemento aqui que traz muito esse símbolo e que também fica equivocado tantas vezes. Qual? O paraíso. Porque o dogma vai dizer que o paraíso é um local físico. E nós não encontramos a interpretação do judaísmo como um local físico específico. Por quê? Nós encontramos algumas possibilidades de interpretação. Eu vou trazer 2 ou 3 interpretações para paraíso. Primeira, nós encontramos um nível de deleite, do qual, após sucessivas e múltiplas reencarnações, empenhando esforços, o espírito se depurando de suas dificuldades morais, conquistando virtudes, quando ele chega no topo daquela que é colocada como a escala espírita, que está na pergunta 100 a 113 do Livro dos Espíritos, quando ele chega à classe dos espíritos puros, ele então estaria vivendo a plena felicidade, segundo o que diz Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno. Qual? O grau de felicidade de um espírito está diretamente relacionado às suas imperfeições. Quanto menos imperfeições ele tem, mais feliz ele é. Ou seja, estou depurado, estou sem imperfeição. Eu cheguei não a um local físico, mas eu cheguei a um estado de espírito onde eu estou completamente depurado. Um entendimento de paraíso. Segundo entendimento de paraíso, esses espíritos que vêm degradado de capela guardam na sua recordação uma ideia. Imagina nós aqui, Elahá, vivendo com internet, com avião, hospitais maravilhosos, medicina avançada, carro, celular, e a gente tem que encarnar para desenvolver agricultura, técnica de fogo, idade do bronze. Imagina isso, esse choque psíquico, que é você sair de um nível de conforto e descer a um nível onde você se coloca em uma situação completamente dificultosa do ponto de vista material. Ou seja, quando na sua memória psíquica você olha para trás, você fala assim, eu vivia num paraíso. Eu vivia num paraíso. Qual paraíso perdido é esse? Capela, como você muito bem colocou. Mas tem uma outra interpretação ainda. Qual? Está escrito no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 12, que Sekevodô, um trono de glória foi posto bem no alto desde o princípio. Esse princípio é Bereshit.
desde o começo. De qual começo está sendo falado aqui? Não do começo da criação do universo, mas do começo da criação da Terra. E o que está escrito nesse Ksekevodô, nesse trono, nesse santuário de santificação, de glória? O que está escrito? O nome do Messias. O nome do Messias, o que isso tem a ver, Álvaro? Tem a ver que o paraíso está traduzido em muitas traduções e foi plantado um jardim do Éden, jardim de deleite, ao leste. Ao leste. Por que ao leste? Gan Eden, Mikeden. Mikeden foi traduzido como ao leste. Por quê? Conta o Talmud que foi traduzido como ao leste, porque Mikeden vem da palavra Mikodem, de antes. Se eu quero dizer assim, antes de eu conhecer o Elahá, Mikodem, desde antes. E o que existe desde antes do planeta Terra? Segundo o Zohar, segundo o Talmud, o Sol. O Sol existia antes do planeta Terra. Então, o trono que está sendo referido pelo profeta Jeremias, ele encontra-se escrito com o nome do Messias no Sol. Mas por que isso tem a ver com a nossa ideia aqui de paraíso perdido? Porque nós encontramos Emmanuel descrevendo no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, que por 2 vezes ao que foi dado saber, segundo as tradições espirituais, por 2 vezes ocorreram as reuniões dos espíritos crísticos próximo à Terra. Uma antes da formação da Terra. Então, antes da formação da Terra, seria o Sol. Então, o que está sendo escrito aqui pelo profeta Jeremias, pelo livro de Gênesis, vai de encontro com o que Emmanuel está dizendo. Os espíritos crísticos e o nosso governador planetário, Jesus, teria se reunido no Sol. Então, Gan Eden, Mikeden, é uma referência a esses espíritos crísticos. Tá, mas como isso entra, Álvaro, dentro da história dos espíritos capelinos? Porque Emmanuel escreve no livro A Caminho da Luz, e essa turba de espíritos sofredores, os espíritos degredados de Capela, foram recebidos por quem? Pelo Cristo. Pelo próprio Cristo foram recebidos esses espíritos. Isso significa que o encontro desses espíritos com o Cristo marca o seu psiquismo, marca a sua identidade, marca de maneira da qual Emmanuel, quando vai falar das promessas do Cristo no transcorrer da história da humanidade, ele vai falar sobre reminiscências, sobre experiências vividas em outras encarnações ou no plano espiritual. Os espíritos capelinos, segundo Emmanuel, eles são recebidos diretamente pelo Cristo, pela amorosidade. Não existe castigo nesse degredo. Existe um processo de afinidade fluídica que se deu em função da má utilização do livre-arbítrio. E a misericórdia divina, a providência divina, ampara tão grandiosamente esses espíritos rebeldes que eles são descritos como tendo sido recebidos diretamente pelo Cristo. E o Honório Onofre Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, um grande estudioso já desencarnado, ele vai colocar essa ideia ainda dentro do Sermão da Montanha. Ele coloca, dentro desse processo de narrativa cíclica, parte dessa história sendo contada no Sermão da Montanha. Então, é interessante que nós encontramos aqui esse paraíso perdido, que é outro dogma, sendo ressignificado. Nós encontramos Adão sendo ressignificado, Eva sendo ressignificado, e uma nova construção, que ela está muito mais próximo de um entendimento à luz da doutrina espírita do que uma leitura literal dogmática, da qual nós erroneamente nos habituamos a fazer, de tal forma que Kardec escreve na Revista Espírita, salvo engano, no mês de junho de 1868, que o entendimento do povo judeu é muito mais profundo e não se encontra em acordo com os dogmas que foram explicados para a humanidade. Então, teria muito mais para falar, Elahá, mas em função do tempo, eu
vamos chamar a Ivana, né? Se você quiser comentar, para a gente passar para as perguntas. Vamos passar para as perguntas, então. Já estamos com 1h10. Isabela. Exatamente, estamos aqui. A gente tem algumas perguntas aqui. Começa com a Graça Marinho Martins. Gostaria que colocassem a árvore da vida com os nomes, ou seja, as Zefirat de cada número. Obrigada. Como é o nome dela? Graça Isabela? Maria Martinho. Graça, você pode encontrar isso na internet com muita facilidade. Eu vou tentar aqui compartilhar, não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver se eu consigo, para a gente poder ver. Para a gente poder ver. Mas essa imagem, ela não é uma imagem secreta. Hoje ela não é mais, né? Ela já pode ter sido no passado. Mas hoje nós já temos uma imagem bem conhecida na internet, então divulgou bastante a imagem da árvore da vida. Não sei se todos estão vendo. Está dando para ver aí, Isabela? Tá, perfeitamente. Ok. Então, essa aí é a árvore da vida. Começa Keter, Chormah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, e lá embaixo, Malhut. E tracejado ali em cima, Da'at, que é o conhecimento, a espelhamento de Keter. Essa é a árvore da vida, mas ela não é uma imagem difícil de achar. Se você colocar árvore da vida, Cabala, você vai encontrar milhares de imagens semelhantes a essa, ok? Não é difícil de encontrar essa imagem hoje com a internet, tá bom? Isabela, Oi. Você tem outra? Tenho sim, peraí. Estou caçando ela aqui, Graça. Aí tem um comentário aqui do Anderson. Organ Souza. Jorge, como você consegue gravar tudo isso na sua memória? Pois é muita coisa para gravar. Requer anos e anos para acumular tanta sabedoria. Parabéns. Gratidão por ter um excelente professor. Agora, essa daqui eu acho que é mais para o Álvaro. A Carmen Lúcia Dias da Costa, ela está questionando aqui. Primeira vez que ouço falar nessa mulher, Lili. Olha só, o Álvaro vai falar, mas antes deixa eu falar uma coisa aqui que é importante. Os judeus, eles não gostam de falar o nome dela. Eles não gostam. Eles dizem que o nome dela atrai energias ruins. Eu tentei ao todo fugir para não tentar tocar, para deixar que vocês procurassem e fossem ver, porque assim, a história dela, ela não termina no rompimento dela, porque assim, tudo isso é uma hipótese, o texto bíblico não fala nada disso, mas é uma hipótese que tem lá do Midrash, que ela teria existido, e que em função dela não se submeter e não querer aceitar Adão como companheiro, ela acaba rompendo e ela vai embora. E ela tem uma história muito negra, porque depois que ela sai de lá, ela vai se vincular a outros seres também negativos. A história dela não termina aí. Ela vai fazer companhia com seres negativos e vai se ligar a eles, vai fazer dupla com entidades extremamente negativas. Então, assim, nem aconselho que ninguém vá atrás disso não, porque a gente vai entrar por um caminho que não vai levar a lugar nenhum. Mas, assim, a gente tem, dentro da literatura espírita, a obra de André Luiz até fala, dos chamados dragões, as entidades que fazem oposição ao Cristo. Eles têm uma leitura de que eles é que têm a verdade, de que o perdão está errado, não deve existir misericórdia, só justiça na lei de Deus, não admitem o formato de como Jesus propõe o processo de dissolução dos dramas humanos, a partir da misericórdia, do perdão, não. Tem que ser só justiça. Então, essas entidades, elas são muito inteligentes, mas elas não são entidades felizes. Elas evoluíram muito num lado, mas não evoluíram do outro.
e, portanto, elas são entidades que não são agradáveis. E existem muitas entidades extremamente inteligentes, extremamente negativas, e é uma dessas entidades que se vincula a ela, e aí eles fazem um par. Não aconselho que a gente vá atrás. É interessante a pergunta ou o comentário dela, que realmente, quando a gente fala, eu vou estudar a Torá, por exemplo, vou estudar o Pentateuco de Moisés, a gente pega o livro de Gênesis, e aqui quando eu e o Elahá estamos conversando, a gente está colocando informações que a gente amadurece dentro da nossa concepção, do nosso entendimento, muitas vezes a partir de comentários que foram realizados por grandes sábios da Torá, por grandes estudiosos. Imagine, quando foi recebida a primeira revelação, foi recebido, sem sombra de dúvidas, uma série de missionários que vão trazer interpretações. Só que quando a gente estuda a Torá, a gente só lê o texto literal. Nós aqui, eu estou falando do Ocidente como um todo. Uhum. Quando, em paralelo à Torá, porque Torá para nós não é só esse Pentateuco, existe Torá, a Torá escrita e a Torá Shebel Pé, e a Torá oral. E qual é mais importante? As duas se completam. Tem uma história famosa até de um grande rabino que ele pede para um dos seus talmidim, dos seus discípulos, lerem um texto, e ele tira os nekudot, ele tira as vogais do texto, porque o alfabeto hebraico é constituído apenas de consoantes, e ele lê de uma forma. Depois o rabino coloca esses nekudot, ou ele fala as mesmas palavras com outras vogais, e muda completamente o entendimento do texto. E o que ele quer demonstrar aqui? Olha, essa tradição foi passada, e aqui diz a teoria, diz o Midrash, diz a interpretação, que ela foi passada desde o Monte Sinai, e até mesmo antes disso, desde Abraão, todo esse compêndio de entendimentos. Então, como o Elahá falou, a propósito não é a gente acreditar que teve uma mulher, uma outra mulher, mas é uma ideia espiritual que está sendo trazida. E ela é pouco conhecida porque ela está dentro do conhecimento dos Midrashim, dentro da tradição oral do povo judeu. A gente fala tradição oral, mas isso está tudo escrito. Não tem índice, não está organizado, mas está tudo escrito. Isabela. Vamos à próxima aqui, né? Tiago Pereira dos Santos. Ele chegou na hora que estava se falando da maçã, né? Que não era uma fruta, mas um fruto. Peri, né? Que você falou? Peri. Peri. Aí ele fala, não sei se você já tinha falado disso, mas como diz que a maçã não é uma maçã, podemos deduzir que a árvore também não seria uma árvore? Talvez seja outra coisa? Nada é nada. Dá para entender minha pergunta? Ele perguntou. Nada é nada. Adão não é homem, paraíso não é lugar, a árvore não é um vegetal e o fruto não é uma fruta. Nada é nada, tudo é uma parábola. O paraíso é um local espiritual, é um estado de espírito. Adão é uma coletividade. A árvore representa a árvore do saber, do conhecimento, da evolução. E o fruto é o resultado desse processo em nós. Tudo não passa de símbolos. Nada pode ser lido de maneira literal. O objetivo desse texto era deixar cifrado para gerações futuras, extrair disso as lições espirituais que ele contém e não simplesmente a história rasa, literal, que muitas vezes a gente quer pegar para tentar interpretar as coisas pelo sentido mais da letra que a gente possa ter, e a gente se machuca porque acaba perdendo o ensinamento mais importante que a gente poderia receber. É só a gente partir da ideia, Elahá, que nós nos utilizamos dentro do judaísmo de, como eu disse, símbolos concretos para representar o espiritual. Mas o mashal, ou a parábola, a linguagem parabólica,
ela visa dizer o que não é concreto, ou seja, o mundo espiritual, a história espiritual da humanidade. E como você fala isso com elementos concretos? Você não fala. Então é um desafio onde os símbolos organizam posições que cada um de nós vai obtendo interpretações diferentes e que elas vão se somando, e quanto mais interpretações a gente vai alcançando, uma visão maior aquilo dá sobre a realidade do mundo espiritual. Como foi dito, Adão está representando as raças adâmicas. Mas como você vai escrever isso há 3.500 anos atrás? A gente está pegando um texto que Kardec, na Gênesis, deu para nós a chave, descortina. Ele rompe com todos aqueles símbolos que estavam incompreensíveis. Então a proposta do símbolo é essa, trazer reflexão. Quando a gente vê Jesus falando, e o semeador saiu para semear no campo, são símbolos. Símbolos. Inclusive isso, a estratégia da parábola é exatamente essa. Você coloca o ensinamento dentro de uma história, e a história ela não é entendida pelo comum, pelo homem comum, ele não entende, mas ele vai passando a história para frente, então ele vai transferindo a história. Lá na frente vai aparecer alguém que vai conseguir abrir a história e usufruir do que ela tem. É como se fosse, tem uma comparação que o pessoal faz muito com a noz, né? No nosso caso, na Amazônia, a gente compara com uma castanha do Pará, que é mais fácil. Então, é uma amêndoa fechada, uma castanha de caju, para quem é do Nordeste, é uma amêndoa fechada. Então, se você for querer roer aquela amêndoa, você não se nutre, porque aquilo não nutre nada. Mas dentro é que está o alimento. Então, a história, ela é tipo um invólucro, ela é uma capa que guarda o ensinamento, e quando ele é passado a geração a geração, ele não se perde, porque eu vou contando a história. A parábola do filho pródigo, eu vou contando aquela parábola até um dia de alguém dizer assim, mas esse filho não é um filho, isso é uma classe de espíritos. E o outro é outra classe de espíritos, os que acham que têm razão e os que acham que estão perdidos. E aí você começa a quebrar a casca dessa noz para comer o alimento que tem dentro. Então, assim também no Velho Testamento, no Gênesis, a história da criação é uma grande parábola que é um invólucro aonde está contida uma história muito profunda. O sentimento de degredo, de perda do paraíso, nada mais é do que a sensação de exílio num lugar distante, em que eles teriam perdido todas as facilidades do mundo em que viviam. Eles não viviam num mundo maravilhoso, mas quando eles saem do mundo que eles tinham para aquilo que eles receberam na Terra, em termos de conforto, eles dizem, meu Deus, eu perdi tudo. Ali que era bom, tinha internet, ar-condicionado, carro, tinha tudo. Internet boa, né? Que voa. Internet boa, não era igual do Álvaro, internet boa. E da Ivana também. Aí, de repente, o cara é primitivo. Aí ele vai dizer, ó, a mulher vai parir com dor e o homem vai ganhar o pão com o suor do rosto. Mas isso não é assunto para hoje, isso é assunto para a próxima semana. Vamos lá? Já está dando spoiler, né? Oi. Uma outra grande metáfora, uma outra grande parábola, um outro grande símbolo é a serpente, que ela está representando a nossa animalidade, o cérebro reptiliano. Isso que leva à transgressão. Ou seja, o automatismo, né? O automatismo, a animalidade, é você virar raça de víbora, como diz Jesus, não sejam como os fariseus, raça de víboras, essa condição de retornar, de estar com o veneno na ponta da língua, vamos falar assim. Então, isso tudo dentro da evolução anímica é o cérebro fisiologicamente representado pelo cérebro reptiliano, que está constituindo os automatismos orgânicos, os automatismos mais primitivos, os instintos mais primitivos. Então, o egoísmo vai partir muito dessa condição da serpente. Então, todos esses elementos, como você muito bem disse, eles se encontram
como símbolos, se a gente buscar o espírito da letra, a gente vai montando esse quebra-cabeça, vai montando essas ideias. Você lembrou de um ponto aí, eu queria até aproveitar para falar, que é sobre a questão da serpente. Para o judaísmo, se você pegar a Torá todinha de ponta a ponta, não existe Satanás. Não existe o demônio. Não existe. Sabe por quê? Porque Hashem é Had. Deus é um. Ele não tem de rival, ele não tem ninguém para ombrear com ele. Então, essa ideia que a gente tem muitas vezes de que tem Deus e tem um outro que rivaliza com ele, que disputa as almas, umas vão para um canto, outras vão para o outro, no judaísmo está fora de cogitação. Ninguém trabalha a ideia de um outro ser que possa fazer sombra para Deus, que possa trazer algum tipo de preocupação para ele. E muitas vezes as pessoas querem designar a serpente como se ela fosse a própria expressão do demônio, do Satanás. E não é. Ela aqui representa a animalidade humana, o eu interior, não é? E Allan Kardec, tratando disso na Gênesis, até estava comentando ainda agora, traz a palavra que Nahash, que seria... Nahash, né? Que seria a serpente, que pode ser visto também como o aspecto do adivinhar, do misticismo, tanto que quando tem aquela passagem que José esconde o cálice dele dentro do saco de trigo dos irmãos, quando vão comprar, ele diz assim, pega o meu cálice e coloca no alforje do mais novo deles, que era Benjamim. Aí eles encontram os irmãos na estrada e rasgam. Então ele diz assim, alguém roubou a taça do meu senhor adivinhar. Nesse adivinhar está colocada exatamente a mesma palavra, Nahash, como sendo a palavra que ele diz para adivinhar, é a mesma palavra da serpente lá na frente. Ou seja, então, essa questão do místico, da busca do espiritual, do interesse das coisas do espírito sem o conhecimento moral, acaba fazendo com que você se tropece nas próprias pernas e acabe comendo de maneira errada o fruto do conhecimento. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu pegar a próxima pergunta aqui. A da Ângela Freire. Ela pergunta, pode esclarecer melhor sobre o tema da Torá ter sido dada primeiro para as mulheres? Álvaro. Sim. Isso está correlacionado a essa ideia. Nós sabemos que nós temos ânimos dentro da psicologia junguiana. Então, a proposta que está sendo colocada, que ela está descrita no Talmud Eruvim, Maseret Eruvim, é sobre a mulher, Havá, seu lado desperto, o lado que busca conexão, mas não está colocando o sexo feminino, porque nós entendemos que somos criados simples e ignorantes, e necessitamos de, em múltiplas encarnações, buscar diferentes aprendizados. Então, ora você está no sexo masculino, ora você está no sexo feminino, e ambas as posições trazem grandes ensinamentos, e nós teremos que mudar esse lado e aprender diferentes aspectos através das múltiplas encarnações. Então, o que eu estou dizendo aqui é uma condição filosófica de reflexão, que dentro do seu espírito existe Adão e existe Havá, existe Adão e Eva. Nós temos os dois lados. O propósito de Adão seria alcançar Eva. E para ilustrar isso, para colocar em uma forma que a gente possa enxergar, os grandes rabinos, eles, através dessa tradição oral, eles fazem as conexões dos diferentes pontos da narrativa bíblica para que tudo crie um sentido, vamos assim dizer, não único, mas um sentido que se encaixe no quebra-cabeça, um sentido que vai se montando em completude. Então, a Torá, ela é descrita no livro de Êxodos como tendo sido dada à mulher, às mulheres primeiro, porque as mulheres mantiveram a sua fidelidade quando
foi ser construído o bezerro de ouro, através de elas não darem as suas joias para que fosse forjada o ouro daquele ídolo. Então elas mantêm a sua fidelidade. E já na construção do Mishkan, do tabernáculo, nós vamos encontrar as mulheres dando primeiro as suas joias. E lá no livro de Gênesis, aqui na história de Adão e Eva, Deus vai dizer para Adão: não coma do fruto dessa árvore. Você pode comer de todas as outras, mas dessa daqui, ó, você não come. Adão não explica direito para a mulher. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, Elahá? Por isso que está escrito lá para Abraão: Abraão, ouve sua mulher. Deus simbolicamente está falando: ouve a sua mulher. Abraão, ouve sua mulher. Ele fala 3 vezes: Abraão, ouve a sua mulher. Ou seja, ouve o aspecto mais elevado do seu espírito. Ouve aquilo que te leva à conexão ao divino. Foi nesse sentido que eu quis explicar essas conexões que são trazidas pelos Rabbanim, então pelos grandes sábios, pelos Hachamim, pelos estudiosos. Adão e Eva vivem dentro de nós, demonstrando Eva essa conexão através do tzlaot, através de ser formada da costela, que é uma parte do Mishkan, do tabernáculo. É complexo, né, Elahá? Com certeza, mas a gente vai se acostumando com a ideia. Dá para entender, Isabela? Dá, tranquilamente. Dá, né? Olha lá, mais uma pergunta do Gabriel Lopes. É possível que Moisés seja um dos espíritos degredados de Capela? Com certeza. Eu não sei se ele é um dos degredados, mas ele certamente faz parte da equipe que veio de algum local para contribuir no planeta. Ele tinha defeitos, algumas imperfeições morais? Tinha. Todos os personagens que a gente encontra no Velho Testamento, à exceção do profeta Daniel, todos você, quando lê, bem aqui ele errou, bem aqui ele fez uma coisinha errada. Todos têm um anjinho do pé torto. Moisés também tinha as suas mazelas. Mas se você pensar no que ele realizou, na tarefa que ele desenvolveu, ele não era um espírito originário da Terra, ele não era um espírito que estava vindo na condição natural da evolução. Esse cara deve ter tido o seu processo evolutivo em algum outro local, devido à fibra, à conexão, à disposição, à determinação, à capacidade de conexão com o sagrado e o dom de poder ser tão fiel em termos da relação dele com os espíritos que com ele se comunicavam. Então, isso indica que ele não era daqui. Só que quando a gente fala assim, exilado de Capela, a gente coloca na condição de um espírito falido que veio para a Terra tentar a sua sublimação. Eu não o colocaria nessa condição, porque nós temos muitos espíritos que vieram para colaborar. E aí eu diria, Krishna, Buda, Sócrates, o próprio Platão, Confúcio, Furri, Zaratustra, Hermes Trismegisto, e aí eu colocaria Moisés também nessa classe de espíritos. Cometeu erros? Cometeu. Todos nós cometemos, ele também teve os excessos que ele cometeu, para poder comandar um povo que não era só os hebreus, ele retirou todos os escravos do Egito, então retirou hebreu e não hebreu, retirou uma salada de gente de lá de dentro, e alguns eram mais fáceis de lidar, outros eram bem mais difíceis. Então, o que é mais razoável de se considerar é que essa entidade, que a gente chama de Moisés, não é um espírito que vem na evolução natural do orbe, mas ele não parece ser um espírito que veio para a Terra para tentar se resolver espiritualmente. Agora, a galera que ele tirou do Egito, com certeza, boa parte desse pessoal realmente teria vindo de Capela para viver aquela experiência, né, daquela migração pelo deserto, para começar a reconstrução de uma nova identidade moral que os capacitasse a retornar para o planeta de origem.
Beleza. Gente, nós estamos aqui com mais de 200 pessoas nos assistindo de todos os lugares. Eu queria fazer uma pausazinha só para dar um olá para o pessoal. Tem de Goiânia, Goiás, Caldas Novas, Goiás, Jacareí, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, Niterói, Barreiras, na Bahia, Votuporanga, São Paulo, Itumbiara, Goiás, Curitiba, Paraná, Castanhal, Pará. Castanhal. Castanhal, né? Castanhal, Pará, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Goianésia, Goiás, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Lajeado, Rio Grande do Sul, da Argentina, também temos uma pessoa da Argentina, Perinópolis, Goiás, Criciúma, Santa Catarina, Uberlândia, Minas Gerais, Conchal, São Paulo, Sararé, São Paulo, João Pessoa, Paraíba, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, Belo Horizonte, Minas Gerais, Feira de Santana, São José dos Campos, São Paulo, Manaus, Amazonas e Recife, Pernambuco. Gente, é isso aí. Uai, o Álvaro caiu fora de novo? Eita. Foi. Enquanto isso, vamos continuando com as perguntas, né? A Ângela Freire, ela faz a seguinte pergunta: por favor, raça adâmica seria o surgimento do Homo sapiens ou seria com Noé o surgimento do Homo sapiens? Então, a figura de Noé, ela não é uma figura histórica, ela é uma figura mitológica. Então, Noé não representa nada do ponto de vista efetivamente histórico. Nós não temos nada que comprove nem a sua existência, nem nada. Ele é apenas um marco no sentido de dizer que a humanidade se corrompeu, e aí Deus, então, promoveu o dilúvio para tentar dar uma correção nisso aí. Só para você ter uma ideia, a história de Noé, ela aparece também num livro sumério chamado Atrahasis. Essa obra ela é 500 anos mais velha do que a própria Torá. E na Suméria havia um personagem chamado Utnapishtim, que ficou numa condição muito semelhante à de Noé. Os deuses vêm e dizem para ele para construir um barco, ele coloca a família dentro do barco. Noé chove 40 dias e 40 noites, para Utnapishtim chove só 7 dias, 7 noites. Ele coloca um casal de cada animal nesse barco, ele solta uma pombinha para depois saber se tinha terra firme, aí ele sai e recomeça. Então, o conto da história de Utnapishtim é muito parecido com a história de Noé. Então, isso, na verdade, é um conto que está no ideário humano, de que a corrupção da humanidade pode gerar uma catástrofe para começar tudo de novo. Então, a gente tem que andar na linha para que, de repente, Deus não tenha a ideia de destruir tudo para recomeçar do zero. Mas Noé não é um personagem que a gente possa citar nessa condição temporal. Adão também não é um personagem, só que ele representa essa ideia da migração, em função de ser alguém que, por onde tudo começou, e depois saiu desse paraíso. Allan Kardec, tratando sobre isso, diz que Adão não é o primeiro homem, porque ele faz parte de uma coletividade que migrou para o planeta. E aí você pergunta se tem a ver com a história do Homo sapiens. Sim. Onde está a raça adâmica na história da humanidade? No momento em que a história da humanidade faz uma inflexão. Você vem lendo a história da humanidade, o homem vem caçando, vem fazendo na sua vida bem primitiva, aí de uma hora para outra, aí começou a se formar, não sei o quê, aí quando você, nossa, o homem criou a civilização cretense, começou a aparecer no Egito Antigo, não sei o quê. Ué, mas como é que era isso se há pouco tempo atrás não tinha nada e de repente surge isso? Essa inflexão que acontece na história é a chegada mais efetiva dos dos capelinos. Mas isso não significa dizer que eles não tenham aparecido antes. A ideia de que eles tenham surgido impulsionando o processo genético é bastante razoável, porque a presença do espírito com determinadas características espirituais promove o processo de mutação, acelerando o fenômeno de melhoria genética. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho uma genética. A minha genética, estou falando de mim, ela é o que meu pai me deu, o que a minha mãe me deu e o que eu coloquei em cima.
Então, as minhas características espirituais, elas se imprimem sobre o material genético de meu pai e minha mãe. Então, imagine um pai primitivo, uma mãe primitiva, um espírito mais evoluído tenta encarnar. Ele automaticamente, ao tentar encarnar, ele promove mutações nesse DNA, amplia a caixa craniana, melhora a condição do homem se colocar em pé, cria ferramentas mais engenhosas, distancia polegar do resto da mão para poder facilitar o processo de pinça desse dedo. Então, ele promove, além de características do ponto de vista do conhecimento, características orgânicas. São 5 coisas diferentes que ele faz. Ele contribui na ciência, na filosofia, na religião e na arte. Só que os 4 são iguais. Por quê? Porque esses são os 4 pilares do conhecimento grego: ciência, filosofia, religião e arte. E o 5º, que é separado dos outros, porque é diferente, era o aprimoramento orgânico que eles também vieram promover. Eles vieram, portanto, sim, nessa fase de transição, já depois do homem de Cro-Magnon, já com o Homo sapiens sapiens se estabelecendo e despertando para uma consciência de construção da civilização como nós a conhecemos. Noé está fora da jogada, ok? Ok, mas aí a Lia Menezes faz a seguinte pergunta: não poderia ter vindo de outro planeta esses seres? Uhum. Ela está Quer falando, falar, Álvaro? seriam os deuses astronautas, né? Olha, deixa eu até aproveitar para colocar. A gente fala muito de Capelino. A gente fala muito de Capelino como se tudo tivesse tido só uma origem. Quero lembrar que Capela é uma estrela, não é um planeta. E nada impede que outras migrações tenham acontecido de outros lugares do universo trazendo. Mas a ideia de serem de outro planeta, na condição de ETs, não é uma conexão que o Espiritismo gosta de fazer. Quando ele fala que vieram espíritos de outros mundos, eles vieram na condição mais normal que se pode ter. Não vieram em naves espaciais. As naves espaciais que esses espíritos vieram foram os úteros de suas mães. Eles vieram como espíritos, renasceram no útero delas, e quando eles saem dali, naquela criança que surgia, habitava naquele corpo um espírito altamente inteligente e que promovia mudanças na sociedade em função da intelectualidade desenvolvida. Mas na ótica do espiritismo, não são seres metálicos em espaçonaves que apareceram para mudar essa história. Eles vieram como espíritos e encapsulados no útero de suas mães, e o escafandro, a roupa de astronauta deles, era o corpo pelo qual eles se expressavam. E a bagagem espiritual que promovia aquela evolução, né? Naquele corpo. Sim. É isso mesmo? Álvaro. O Álvaro Fala quer aí, falar. Álvaro. Vocês estão me ouvindo? Claro. Estamos sim, pode falar. Essa pergunta foi sobre Noé ou sobre Adão? Não, Foi sobre Adão. já passou. Foi sobre Não, Adão, sobre os capelinos lá, sobre a evolução da humanidade, que deu um salto, não, né? porque ele está pensando que foram 2 perguntas. Uma perguntava quando que os capelinos surgiram, se foi na época do surgimento dos Homo sapiens ou se isso teria acontecido na época de Noé. Aí essa eu respondi. Aí veio uma outra pergunta. Não teriam esses espíritos vindos de outros planetas? Eles podem até ter vindo, mas na condição natural de espíritos evoluídos. A gente tem que terminar, que já estamos super atrasados. Eu estou vendo aqui, a Ivana está chamando a nossa atenção aqui. Bom, gente, então, a gente teria mais 2 perguntas aqui, mas como a gente está com o horário estourado, né? Eu gostaria que vocês fizessem aí suas considerações finais, começando pelo Álvaro. Aí, Álvaro. Eu diria que talvez só Adão, Eva, o paraíso, o entendimento desses símbolos da doutrina espírita necessitam de muito mais do que uma live, muito mais do que um assunto a ser deixado de lado, porque nós encontramos Kardec trazendo sua gênese, encontramos a Revista Espírita,
mas é um assunto que merece reconsideração, ele merece o estudo à luz da doutrina espírita, respeitando toda a construção que é realizada no passado por todos os grandes missionários, estudiosos, que trouxeram dentro da leitura do judaísmo uma condição completamente diferente da leitura dogmática, da qual está empreendida na maior parte de nós ainda num psiquismo que por milênios se deparou com essa leitura dogmática. E eu enfatizaria que para a gente construir uma nova mentalidade cristã, como propõe Emmanuel, para a regeneração da humanidade, é necessário resgatarmos, ressignificarmos essas passagens que tão profundamente marcam a evolução religiosa e, infelizmente, da maneira que foi feita, acaba marcando de uma forma não tão positiva. Então, a contribuição do entendimento dessa passagem de Adão, Eva, a serpente, o paraíso, de toda essa narrativa à luz da doutrina espírita, ela é interessantíssima e ela merece, sim, muita atenção para a própria saúde, para a própria regeneração, restauração do conceito da evolução religiosa que nós obtemos. Eu peço desculpas que a minha internet faz muito. Eu acabei deixando ela acho que os 40 minutos sozinho, e em outras oportunidades a gente vai poder transcorrer com mais tempo, com mais tranquilidade, e quem sabe com uma internet melhor. É, isso aí. E aí, Elahá, suas considerações finais para o nosso pessoal aí? Minha reflexão final é só no sentido de que a gente perceba que esse conhecimento todo veio para nós não para deleitar os nossos cérebros, mas para que a gente tenha consciência de que migração existe e que nós estamos num período de transição e que se aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Que a gente perceba bem profundamente as características que nós temos, para saber até onde nós também não podemos estar enquadrados no perfil daqueles que migram dos planetas, pela dureza dos nossos corações, pela frieza dos nossos sentimentos e pela nossa dificuldade de mudar os nossos pensamentos. Que a gente reflita sobre isso, para que o Espiritismo não seja somente saber, mas que ele seja fundamentalmente transformar. Eu quero agradecer muito a vocês, Álvaro, Mordechai, Jorge Elahá, pela maravilhosa live, muitas pessoas participando, muitas perguntas, né, que a gente não deu para responder todas, e a gente continua com vocês, tá? O episódio 4 na próxima semana, estaremos todos juntos novamente, se Deus quiser, e vamos finalizar com uma prece. Você gostaria de fazer para nós, Elahá? A prece final, por favor? Posso sim, posso fazer. Vamos orar? Querido Senhor, muito te agradecemos as oportunidades que tu nos ofereces pelo conhecimento espírita. Ajuda-nos a transformarmos as nossas vidas com o saber que tua doutrina nos confere, iluminando-nos o entendimento e nos garantindo fazer uso efetivo daquilo que nos dás a conta de saber. Desce as tuas bênçãos sobre todos nós, Senhor, e derrama teu amor sobre a humanidade inteira, que desconhece profundamente as reais razões pelas quais tu tens trabalhado, buscando nos desenvolver espiritualmente. Abençoa as nossas vidas, ilumina os nossos corações e guarda as nossas almas sobre as tuas bênçãos e a tua proteção de paz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.